Quando o pai colocou o papel na minha frente exigindo minha assinatura, o mundo parou. Eu, um estudante de 21 anos em Lisboa, nunca imaginei que teria que prometer nunca mais amar outro homem, mas a forma como o professor Carlos virou aquela situação de cabeça para baixo deixou toda a faculdade sem palavras. O pai tinha vindo de Beja especialmente para isso. Ele descobrira uma foto minha e de Miguel abraçados na festa da faculdade, e o reitor, um homem conservador que ainda via a universidade como extensão da família tradicional, sugerira que eu assinasse aquele compromisso de conduta para manter a bolsa de estudos. É só uma formalidade, João, disse o pai com voz firme, como se aquilo fosse resolver tudo. Eu olhei para o papel. Comprometo-me a não manter relações afetivas com pessoas do mesmo sexo enquanto estiver sob responsabilidade familiar e académica. As letras dançavam diante dos meus olhos. Meu peito apertava tanto que eu mal conseguia respirar. Miguel estava do outro lado do corredor, esperando na cantina, sem saber que aquele momento ia mudar tudo. Eu peguei a caneta, a mão tremendo, e assinei. Não porque quisesse, mas porque o medo de perder tudo, casa, dinheiro, futuro, era maior que o medo de mentir para mim mesmo. Saí da sala do reitor com a cabeça baixa. O campus da Universidade de Lisboa parecia diferente agora, as árvores da Alameda pareciam testemunhas silenciosas, os estudantes rindo nas escadas pareciam de outro mundo. Eu me sentei num banco perto da biblioteca e chorei em silêncio. Miguel mandou mensagem: onde estás? Trouxe o café que gostas. Eu não respondi. Como explicar que eu acabara de prometer nunca mais amá-lo? O professor Carlos, que dava a cadeira de literatura portuguesa contemporânea, passou por ali naquele exato momento. Ele era um homem de 45 anos, barba grisalha bem cuidada, olhos calmos que pareciam sempre ver mais do que diziam. João, estás bem? Perguntou com aquela voz suave que fazia os alunos confiarem nele sem medo. Eu limpei o rosto rápido, mas ele já tinha visto. Vem ao meu gabinete depois da aula. Precisamos conversar. Na aula seguinte, eu mal consegui prestar atenção. Carlos falava sobre Fernando Pessoa e a multiplicidade das identidades, sobre como cada um de nós carrega vários eus dentro de si. Olhei para ele e senti que ele sabia. Quando a aula acabou, fui ao gabinete. Ele fechou a porta, serviu um copo de água e disse simplesmente: eu li o compromisso que te obrigaram a assinar. Não é válido. E não vou deixar que isto te destrua. Eu fiquei sem palavras. Ele continuou: a universidade não pode condicionar a bolsa a isso. E teu pai bem, ele está assustado. Mas medo não é razão para apagar quem tu és. Pela primeira vez em semanas, senti um fio de esperança. Carlos não gritou, não fez escândalo. Ele simplesmente marcou uma reunião com o reitor para o dia seguinte e me pediu para trazer Miguel. Vamos resolver isto juntos, mas de forma que ninguém esqueça. Naquela noite, contei tudo a Miguel no nosso apartamento pequeno perto do Rio Tejo. Ele me abraçou forte, sem dizer nada por um longo tempo. Se precisares desistir de mim para ter paz com teu pai, eu entendo, murmurou ele. Mas eu sabia que não queria isso. Miguel era o primeiro rapaz que me fazia sentir completo, os olhos castanhos dele, o jeito como ria de minhas piadas ruins, a forma como segurava minha mão quando caminhávamos pela Praça do Comércio ao pôr do sol. Eu não queria apagar aquilo. No dia seguinte, entramos no gabinete do reitor. Carlos já estava lá, com uma pasta de documentos. Ele não levantou a voz. Apenas colocou sobre a mesa um relatório da Associação Portuguesa de Direitos Humanos sobre discriminação no ensino superior e uma petição assinada por mais de 50 alunos e professores que ele tinha recolhido durante a noite. Se João perder a bolsa por causa disto, a universidade terá que explicar publicamente porque viola a lei da igualdade, disse ele calmamente. O reitor empalideceu. Meu pai, que tinha vindo de Beja de novo, ficou em silêncio. Pela primeira vez, vi o medo nos olhos dele, não de mim, mas do que os outros pensariam. A notícia correu rápido pelo campus. No dia seguinte, o jornal da faculdade publicou uma matéria curta: professor desafia compromisso anti-LGBT e defende estudante. Eu me tornei o rapaz do compromisso, mas também o rapaz que tinha coragem. Miguel e eu começamos a andar de mãos dadas abertamente. Pequenos gestos, um beijo rápido na cantina, um abraço longo depois da aula. Mas o preço veio logo. Meu pai parou de falar comigo por telefone. A mãe mandava mensagens chorosas: filho, pensa na família. E o pior, um colega de turma, o Tiago, que eu achava amigo, gravou um vídeo nosso e enviou para o grupo da família estendida em Beja. A traição doeu mais que qualquer palavra. Carlos percebeu o peso que eu carregava. Ele me chamou para um café fora da faculdade, num pequeno lugar perto do Mirador da Senhora do Monte. Eu passei por isto há 20 anos, confessou ele baixinho. Meu pai também me obrigou a assinar algo parecido. Eu obedeci durante 10 anos.
Perdi o amor da minha vida e quase me perdi a mim mesmo. Aquela confissão mudou tudo. Carlos não era só um professor, era alguém que tinha sobrevivido ao mesmo silêncio. Ele propôs que eu participasse de um ciclo de debates que ele ia organizar, Identidades e Liberdade na Universidade. Não era para me expor, mas para dar voz. Eu aceitei. Miguel também. Pela primeira vez, senti que não estava sozinho. O debate aconteceu numa sala cheia. Mais de 200 pessoas. Carlos abriu falando sobre literatura e identidade, depois me deu a palavra. Eu tremia, mas falei. Contei sobre o papel assinado, sobre o medo, sobre o amor que não desaparece com tinta. Miguel segurou minha mão o tempo todo. No final, o reitor estava na plateia. Ele não aplaudiu, mas também não saiu. Meu pai assistiu pela transmissão online que alguém gravou. No dia seguinte, ele ligou. Pela primeira vez, não gritou. Só perguntou: filho, isto é mesmo quem tu és? Eu respondi que sim. Ele ficou em silêncio por quase um minuto. Depois disse: vou pensar. Não era aceitação, mas era o começo de algo. Nas semanas seguintes, a vida ganhou cores novas. Miguel e eu viajamos de fim de semana para o Porto. Caminhamos pela Ribeira, comemos francesinhas, nos beijamos debaixo da ponte Dom Luís. Eu me sentia vivo. Carlos continuou nos apoiando, mas de longe, como um mentor. Ele me apresentou a um grupo de amigos mais velhos, homens que tinham vivido a transição de Portugal da ditadura para a democracia e que agora lutavam por direitos. Ouvir as histórias deles me fez entender que minha luta não era só minha. Era parte de algo maior. Mas nem tudo era luz. Tiago, o colega que traíra, começou a espalhar rumores na faculdade. João só conseguiu isso porque o professor é gay também. Era mentira, mas doeu. Miguel quase brigou com ele. Eu o segurei. Não vale a pena, disse. Mas por dentro, a dúvida cresceu. E se Carlos estivesse arriscando a carreira por minha causa? E se meu pai nunca aceitasse? A pressão interna voltou forte. Uma noite, sozinho no apartamento, eu peguei o papel antigo que ainda guardava e quase o rasguei. Miguel chegou e me encontrou chorando. Ele não disse: tudo vai ficar bem. Ele disse: eu escolho ficar contigo, mesmo se o mundo inteiro assinar papéis contra nós. Aquela frase foi o ponto de virada. No dia seguinte, eu fui ao gabinete de Carlos e pedi para organizar um evento maior, uma palestra aberta ao público com pais e alunos. Carlos sorriu pela primeira vez em semanas. Vamos fazer isto direito. Preparamos tudo durante um mês. Convites, cartazes, até um pequeno documentário curto com depoimentos anónimos de estudantes LGBT. Meu pai recebeu o convite por e-mail. Não confirmou presença. O dia do evento chegou. A sala maior da faculdade estava lotada. Carlos abriu, falou com calma e firmeza sobre direitos humanos. Depois eu subi ao palco. Contei toda a história, sem esconder nada. Quando terminei, o silêncio era absoluto. Então, devagar, aplausos começaram. E no meio da plateia, eu vi meu pai. Ele estava lá. De pé, com os olhos vermelhos. Não aplaudiu alto, mas ficou até o fim. Depois do evento, ele me esperou lá fora. Eu não entendo tudo, João. Mas vejo que estás feliz. E isso eu não posso apagar. Foi a primeira vez que ele me abraçou depois de meses. Não era o final feliz de filme, mas era real. Miguel se aproximou devagar. Meu pai olhou para ele, estendeu a mão e disse: cuida do meu filho. Miguel apertou a mão dele. Eu chorei ali mesmo, no meio da rua. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. Meu pai começou a vir a Lisboa mais vezes. Falávamos pouco sobre o assunto, mas falávamos. A mãe mandava receitas pelo WhatsApp e perguntava se Miguel gostava de bacalhau. Carlos continuou sendo nosso professor e mentor. Ele me ajudou a escrever um artigo sobre identidade na literatura portuguesa que foi publicado numa revista académica. Miguel terminou o curso de engenharia e conseguiu estágio numa empresa que valorizava a diversidade. Nós dois crescemos juntos, aprendemos a discutir sem medo, a pedir ajuda quando o peso voltava, a celebrar as pequenas vitórias. Um ano depois, eu estava no mirador de São Pedro de Alcântara com Miguel. O sol se punha sobre o Tejo, pintando tudo de dourado. Carlos nos mandou uma mensagem: orgulho de vocês. Eu olhei para Miguel e disse: se eu tivesse obedecido aquele papel, nunca teria vivido isto. Ele sorriu e me beijou. O vento de Lisboa levava embora os últimos vestígios de medo. Mas a pergunta que fica é: você acredita que o amor entre dois homens pode ser apagado por um simples papel assinado sob pressão familiar e social?
Verdadeiro ou falso?